Família angolana, bom dia com alegria. Chegamos para mais um consultório. Já abrimos, estamos revitalizados e espero que você fique conosco porque vamos falar de um assunto muito importante. Ele sobe e desce. E os seus efeitos são nefastos. Mas, bem regulado, faz uma diferença e tanta na nossa vida. Hoje vamos falar sobre desregulação dos níveis de colesterol. E a minha convidada é a doutora Irina Van Dunen, que é... Internista. Doutora Irina, bom dia. Bom dia, Nayo. Como Muito está? Obrigada pelo convite. Eu estou bem. Ainda bem que está bem. Vamos falar de colesterol. Vamos sim. Mas afinal de contas, colesterol, nós ouvimos falar, eu então ouço desde criança, mas saiba você que ele é um lipídio do tipo esteroide, não é? É extremamente importante no nosso organismo e por ser uma molécula que faz parte do tecido animal. Exatamente. Está corretíssimo? Está corretíssimo. Então fiz bem o trabalho de casa. Fez muito bem. É importante ressalvar que ele é muito útil para construir células e também para regular a produção de hormonas no nosso corpo. Então, esta é uma das funções ou é a principal função do colesterol? É uma das principais funções. Ele Quais tem são várias. as outras? As outras funções servem também como alimento, ou seja, em situações em que a glicose está baixa, também podemos fazer o consumo das gorduras. Muito bem. Como energético. Que tipo de gorduras? Porque quando ouvimos falar de Exatamente. gorduras, eu posso começar a ir à esquina e comprar uma carne de porco assada e começar a comer. Exato. Nós estamos a falar, as gorduras nós temos de várias qualidades. Relativamente ao colesterol, nós temos o colesterol que é denominado colesterol bom, não é? Que é o HDL, e temos o colesterol mau, que é o LDL e os triglicerídeos. Estando em valores acima do normal, eles ajudam a produzir doenças, ou seja, a produzir aquela camada de gordura que fica no vaso sanguíneo e ajuda a obstruir o vaso. Quer dizer, ele cria a camada, não é? Fica ali estagnada, Exatamente. Depois pode criar coagulações, vai entupir os vasos. Vai entupir o vaso, ou seja, a presença dele dentro do vaso vai facilitar a formação do coágulo. Ou seja, o sangue passaria normalmente, Mas deixa de passar. mas deixa de passar. E que efeito é que isso traz? Quando ele cria o coágulo, que efeitos traz? Quando ele cria o coágulo, eu vou dar aqui o exemplo do garrote, não é? Acho que todos nós já fizemos aquela experiência que é pôr um elástico à volta do nosso dedo, Sim, não é? sim. E aquela outra parte que não recebe o sangue fica Mais negritada. Exatamente, preta. começa a ficar em hipóxia. E ao fim de algum tempo, não revertendo isso, vai cair, não é? Pois. Pronto. A obstrução do vaso sanguíneo é exatamente isso. Representa a morte daquelas células que não recebem o oxigênio e os nutrientes que o sangue fornece. Mas fala-nos mais sobre os tipos, não é? O bom, o ruim e o Certo. tipo... Os triglicéridos. Ai, doutora, eu vou ter que fazer um curso de medicina para aprender bem essas terminologias. Mas vamos cá clarificar, não é? O bom e o ruim e o triglicéridos. Como é que eles funcionam? Quando é que estão com os níveis para cada um? Como é que funciona isso no nosso organismo? Bem, nós precisamos destes tipos de colesterol, não é? No nosso sangue e para as nossas necessidades diárias de produção de células, não é? Quando nós temos uma ferida, precisamos substituir aquela pele que morre. Sim. Quando nós estamos em crescimento, precisamos de fazer mais tecido para acompanhar o crescimento do nosso corpo. E é exatamente aí que o colesterol vai ser utilizado, não é? Para construir a membrana das células e também para a produção de certas hormonas e enzimas que são essenciais para o nosso dia a dia. Quando temos níveis acima, e nós estamos a falar do colesterol LDL, aí sim é que vamos ter a formação daquilo que nós não queremos, que é da placa da ateroma dentro do vaso, que é aquela placa de gordura que facilita o entupimento do vaso.
Doutora, e quanto ao triglicerídeo? Triglicerídeo, exatamente. Pois, como é que ele, quando é que nós estamos nessa condição? Pronto, ele é mesmo um tipo de gordura, não é? Tal como o colesterol, LDL, o HDL e o triglicerídeo é uma outra gordura que também é fácil de dosear no nosso sangue através dos exames laboratoriais e que também tem essa importância na produção de células, na produção de hormonas e também pode contribuir para a formação da placa ateromatosa. Ou seja, nós temos dois tipos de gordura que contribuem para o aparecimento dessa placa. Um é o colesterol LDL, o outro é os triglicéridos. Doutora, vamos fazer aqui uma espécie de brincadeira. Colesterol bom, o que eu devo comer? Basicamente, devemos comer aquilo que são as gorduras naturais, sem passarem por uma cozedura. Ou seja, o azeite ao natural, a gordura do abacate ao natural, a gordura dos frutos secos, a ginguba, o caju. Exatamente. Ao natural são boas, o coco também, não é? Mas quando sofrem uma mudança pela temperatura, quando são cozinhados esses alimentos, começam a produzir uma gordura que para o nosso organismo não é útil. Apenas fica acumulada dentro do vaso sanguíneo. Muito bem. Então, nós podemos fazer essa comparação com aqueles alimentos que nós cozinhamos, não é? Quando fazemos, por exemplo, um peito alto, aquela camada de gordura que fica ali em cima e não é gordura boa. Certo. Em relação àquela gordura que acompanha a carne, ela não é uma gordura boa, mas é menos perigosa do que a gordura vegetal cozinhada. E também nós temos que verificar sempre a quantidade existente ali e a quantidade que vai ser consumida. Doutora, como é que nós vamos descobrir que o nosso colesterol está bom, está mau? Que método é que vamos procurar? Que exames é que ele vai recomendar? Devem procurar um médico generalista, que pode ser um clínico geral ou pode ser um médico de medicina interna. E o exame mesmo é o doseamento do colesterol a nível do sangue. Que ele vai prescrever. Não tem como irmos a uma farmácia e fazer esse exame? Também já é possível. Também nós temos aparelhos que detectam o nível do colesterol a nível daquela gotinha de sangue, não é? Que pode ser retirada do dedo, mas não são tão certeiros quanto o nível de colesterol que é doseado no sangue de colheita venosa. Doutora, estamos em casa a confraternizar e de repente sinto um mal-estar. Será que é motivo do colesterol estar baixo ou estar alto? Quais são os sintomas? Certo. É uma doença mais silenciosa ainda. Meu Deus, quantas doenças malandras, doutora. Exatamente. O único sintoma pode ser apenas o infarto. Infelizmente. Isto é muito preocupante. É muito preocupante. Eu não posso estar em casa e logo ter um infarto. Pois. Mas de certeza que advêm outras patologias. Se calhar o corpo alerta de alguma forma e nós não damos por conta. Infelizmente, nesse caso, não. O corpo não existem aqueles sinais de alerta típicos. Nenhuma dor de cabeça, uma febre, nada disso. Nada. Ele deve ser detectado em exames de rotina, por isso é que foram estabelecidos alguns exames que nós chamamos de rotina e que, dependendo da idade do nosso paciente, são os exames certos para detectar aquelas alterações silenciosas. Então, o colesterol faz parte deste tipo de doença silenciosa que só é detectada mesmo com exames. Se for ao hospital e fazer um check-up. Exato. Então é importante, não é, que você que nos está a assistir saiba a importância de ir ao hospital pelo menos uma ou duas vezes ao ano? Uma vez ao ano é suficiente. Uma vez ao ano. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, porque nós não somos um povo ávido em ir ao hospital. Exatamente. Infelizmente, não temos essa cultura. Pois bem, doutora. Então, quando eu fui diagnosticada com um mau colesterol, que medidas é que eu devo tomar?
Bem, mudança alimentar é sempre obrigatória. É só... Nossa, que mais uma vez somos chamados à alimentação. A alimentação é essencial, porque é através da alimentação que entra estas gorduras, que são as gorduras más. O nosso corpo pode produzir, sim, o nosso fígado também produz colesterol, só que em pequena quantidade. E para produzir o colesterol, ele precisa da matéria-prima que vem da alimentação. Portanto, se a alimentação não fornecer os elementos, a matéria-prima que vai construir o colesterol mau, então o fígado também produz em pouca quantidade. Já se a alimentação fornecer muito nutriente, que é produtor do colesterol mau, o nosso corpo também vai produzir mais. Eu não percebi. Nós temos que ter alimentos que produzam colesterol mau. Exatamente. Mau para que o fígado também produza. Exatamente. E se comermos mais alimentos que produzam colesterol bom, o que é que acontece? Só vai produzir colesterol bom. Então temos que ter os dois em equilíbrio. Exatamente. Ou seja, o colesterol que nós denominamos mau, que é o colesterol LDL, para nós devemos ter em níveis baixíssimos. Quer dizer, ele deve existir, não é mau de todo, então. Sim, não é mau de todo, mas tem o seu limite. E qual é o limite? Pronto, nós estamos a falar de não estar acima de 100 miligramas por decilitro. E o bom, qual é a quantidade? O bom, normalmente, o valor dele começa de 30 acima de 30 miligramas por decilitro. Muito bem, doutora. Nós vamos agora fazer um breve intervalo, não é? Nós vamos solicitar, claro, você, nosso querido ouvinte, internauta, companheiro todos os dias, este consultório só está aberto graças a si. Então, visite as nossas redes sociais, ok? Vá à Rede Girassol Angola, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, tu já conheces, Nael Silva Comunica, e volte conosco. Estamos de volta. É prometido, é devido e é cumprido. Então, se só agora juntou-se a nós, saiba que nós estamos a falar sobre colesterol, ou seja, desregulação dos níveis de colesterol no nosso organismo. E a doutora Irina Van Duden, internista, é a nossa convidada. Doutora, vamos continuar com a nossa conversa? Vamos, sim. O que é que mais podemos saber em torno do colesterol? Pronto, é importante saber que a partir dos 30 anos a nossa produção de colesterol aumenta e que é a fase em que também não precisamos tanto dele porque já não precisamos de crescer. Então, doutora, ponto e vírgula. Exato. Vamos primeiro ver o nosso VT, não certo. é? Agora é o nosso quadro, ou o nosso momento, o doutor responde. E depois a doutora vai continuar a falar dos 30 para cima, a produção de colesterol. Olhos na tela. O que é que causa a alteração do colesterol? Doutora, o que é colesterol? Senhor doutor, qual é o nível normal de colesterol? O que devemos fazer para não aumentar o colesterol? Doutora, o que é que causa o colesterol? É o consumo excessivo de gorduras. Não é? Porque quando estamos a falar o que é que causa o colesterol, eu estou a interpretar o que é que causa a elevação do colesterol. Porque nós devemos produzir colesterol em quantidade normal, não é? Faz parte das nossas funções essenciais para a nossa sobrevivência, produzir o colesterol. Agora, em excesso é que aí há um problema. O colesterol não é mais do que uma gordura essencial que continua a nível do sangue, de forma sólida e que pode entupir o vaso. E como é que podemos regular o colesterol? Podemos regular a partir da boa alimentação, não é? Fazendo uma alimentação equilibrada, conhecendo quais são as gorduras boas para o consumo e consumindo de preferência estas em detrimento das gorduras más. Como é que podemos controlar o colesterol? Pronto, com a alimentação,
Sendo um doente, não é, que já tem o colesterol alto, aí há necessidade de fazer a medicação que nós chamamos os hipolipemiantes, ou os medicamentos indicados para baixar o colesterol. Acho que respondeu todas. Acho que sim. Se faltou, nós Espero bem vamos continuar a conversa e de certeza que a doutora vai dar aqui algum respaldo. Mas falava da a produção de colesterol, não é, a partir dos 30 anos. Exatamente. Por favor. Certo. Nós vamos crescendo, não é? Desde que nascemos, não é? Até atingirmos uma certa idade. A nossa velocidade de crescimento deve reduzir a partir dos 30 anos, porque é uma altura que já atingimos a altura que o nosso corpo vai, no máximo vai ter, já atingimos o tamanho dos órgãos essencial para a nossa Resumindo, sobrevivência. o ser humano já está maduro. Já está maduro. Pronto. A partir daí há o envelhecimento celular, ou começa aquilo que é chamado de envelhecimento celular. Por isso é doutora, não que fala a isso. idade reprodutiva ideal vai até aos 35, porque é a altura em que as células que são as mais favoráveis, que não têm risco de ter mutação genética, estão a ser produzidas. A partir daí, já existe um declínio no nosso crescimento, que é o envelhecimento, e começam a vir as células defeituosas, a vir os problemas, e então é a altura menos indicada. Pronto. Mas vamos fazer filhos, doutora? Sim, com Sim, vamos certeza. fazer. Ainda vamos fazer. Quanto ao colesterol, a criança e o colesterol, Certo. que relação há entre eles? Bem, é raro existir uma elevação do colesterol na infância. Existem algumas doenças genéticas, não é, que podem levar a um aparecimento de uma hipercolesterolemia familiar na infância e que deve ser tratada. Mas uma criança que tem uma alimentação regular, tem uma alimentação equilibrada, Saudável. tem uma alimentação saudável, vai ter menos risco de desenvolver este tipo de doença. Doutora, já agora, quais são as doenças, não é, genéticas que podem causar o índice alto de colesterol em crianças? Todas elas são hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia familiar, e são essas que podem ser ou adquiridas, não é? Ou familiares, que são genéticas e que podem começar muito cedo. Consequências do colesterol, que órgãos é que ele pode danificar? Porque nós não podemos falar de algo que está conosco, Certo. que vive conosco, Certo. sem saber que quando está elevado afeta A, B ou C. Certo. Como é uma gordura que vai estar presente no sangue e vai estar presente, como disse, de forma sólida, por isso é que ele vai provocar o bloqueio do sangue, né, a nível da corrente sanguínea, ela vai afetar qualquer órgão, mais uma vez, porque está na corrente sanguínea e porque acaba por ser uma doença sistémica, não é? Pois. Pronto. E vai acompanhar todo o vaso sanguíneo. E existem os vasos, que são os vasos que, devido à dimensão, devido à localização, vamos sentir mais a sua ausência ou a sua morte. A nível do cérebro, não é? Havendo aterosclerose a nível do cérebro, nós vamos ter uma demência que vai aparecer, vamos ter também aquilo que é o AVC, isso já falando numa escala maior, e a nível do coração. Mas ela vai existir a nível de todos os órgãos também. Mas a nível do cérebro e do coração é onde nós vamos ter maior noção do problema. Pois. Quer dizer que também pode causar infecções cutâneas? Neste caso já não. Neste caso já não. Doutora, vamos ser realistas. Certo. O angolano, quando acorda, vai trabalhar e na esquina da verdade tem ali uma tia a vender uma goga com Coca-Cola. Certo. É recomendável? Não, não é recomendável. Quais as consequências? Porque ali tem, acho que tem gordura saturada. Exatamente, infelizmente, não é? Pronto. A primeira consequência é a obesidade,
Depois da obesidade vai vir o colesterol alto, vai vir a hipertensão e eventualmente vai vir a diabetes. Por isso, se calhar, é que o índice deste tipo de patologias, não é, de doenças como o AVC, está a Certo. afetar mais a camada jovem. Certo, também. Também porque, infelizmente, a camada jovem aderiu mais a esse tipo A este de tipo de alimentação. alimento. Pois. Certo. Podemos correlacionar também com as bebidas alcoólicas, noites mal dormidas. Também porque o álcool acaba tendo um fator de aumentar a produção do colesterol mau, nomeadamente dos triglicéridos. Nossa, isto aqui é grave. Quer dizer que nós devemos ter mais cuidado, não é? Mais amor ao próximo e mais amor próprio também. Autocuidado, acima de Certo, tudo. certo. Colesterol e gestação, doutora. Não podemos deixar de falar. Não é muito frequente na grávida e nessa fase os níveis têm tendência até em estar mais controlados por causa do crescimento do bebê. Ou seja, vai favorecer ali o crescimento do bebê, a formação das células que o bebê precisa. Então, normalmente é mais fácil equilibrar os níveis nessa altura. A não ser que já tenha níveis excessivamente elevados e aí, infelizmente, vai ter que levar uma gravidez muito controlada porque os fármacos que são usados no tratamento do colesterol, alguns são inválidos na grávida. Pois, porque de facto a mulher gestante tem muita limitação Em termos de medicação. medicamentos, sim. Certo. E isso quer dizer que nós devemos ter maior controle da nossa saúde e fazer os exames pré-nupciais também, Certo, não é? Para certo. podermos prevenir e ter um bebê saudável. Exatamente. Olha, temos aqui mais uma dica, tá bom? Doutora, que tipo de pessoas é que nós vamos ter daqui a mais, pelo menos, sensivelmente 5 anos, uma vez que nós temos um tipo de alimentação não tão agradável? Bem, graças ao programa Obrigado, Doutora. Olha, a doutora puxar a brasa para a nossa sardinha. Eu tenho esperança que daqui a 5 anos haja uma mudança de mentalidade e, de facto, os níveis de pessoas com obesidade, com colesterol alto, com diabetes, venham a reduzir, não é? Nós estamos também a trabalhar em palestras de prevenção para a saúde e estamos a fazer a nossa parte para reduzir esse número. Mas sem estes programas, sem essas palestras, sem estas ações de sensibilização, infelizmente a expectativa é má. É má, de facto. É má, E é falando em sensibilização que eu vou tocar lá para as zonas recônditas. Como é que nós estamos a levar esta informação? Porque acredito que não conhecem o colesterol, as diabetes, as Certo. doenças que normalmente afligem a comunidade. Certo. Como é que nós conseguimos levar ou dissipar essa informação? Bem, são questões muito pertinentes Pois. que eu não consigo responder de facto, assim com verdades de facto, mas sempre que possível nós estamos a fazer palestras Pois. usando a internet, não é? Quem tem acesso à internet, esteja em qualquer lugar do mundo, vai ter acesso à informação, pois. mas quem não tem acesso à internet e que ainda, infelizmente, na nossa realidade, são muitos, sobretudo nessas zonas, vai ficar um bocadinho à mercê daquilo que vai chegar até ele sem internet. Pois a televisão também, não é? Exatamente. É outro meio de comunicação interessante. O rádio, olha, Exato. nós menosprezamos, mas os canais de rádio que levam a informação em línguas nacionais também Certo. acabam por ser muito ouvidas. Muito texto, sim. Sim. Doutora, conselhos, estamos a chegar à reta final, não é? Conselhos para que nós consigamos ter mais saúde, mais colesterol bom, o colesterol equilibrado no nosso organismo. Certo. Novamente é importante uma alimentação saudável, equilibrada e também exercício físico. Ouviram, né? Acordar cedo, fazer exercício, ok? Beber água logo ao acordar também é recomendável. É recomendado. Pelo menos 200 ml, ou seja, um copo, não é? De água para Sim. que você possa estar hidratado, possa regular a temperatura Do corporal e também evitar doenças crónicas. Exatamente. Porque a água é um ótimo detox.
Não é a cerveja, é a água. Porque há quem escova os dedos com cerveja, doutora. Infelizmente. Pois é, o que é bom dura pouco, infelizmente. Nós estamos aqui a chegar ao final, mas eu vou pedir à doutora para deixar as suas redes sociais e o contacto. Estou no Facebook com a página Doutora Irina Silva Van Dunen e também no Instagram com o mesmo nome. Muito bem. Nós estamos a chegar ao fim e você já sabe que é imperioso, não é? Sempre que fizer um comentário, alguma publicação para nós, o programa Obrigado Doutor, usar a hashtag Obrigado Doutor. Visite as nossas redes sociais, partilhe, divulgue, faça tudo, porque a Rede Girassol Angola está no Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn e também temos a nossa página do YouTube. Não se esqueça, mais notícias é no giranoticias.com. Mais informação, mais comunicação assertiva em Naiolo Silva Comunica. Estou no Facebook, Instagram, TikTok. E se nos quer assistir, já sabe que também estamos nos canais 20 da ZAP, 54 da TV Cabo, 508 da DSTV. Também temos o nosso canal, não é? A nossa rádio, que é a 102.7 em FM. Já sabe que nós terminamos sempre com uma frase motivacional. E desta vez vamos ficar com a frase de Carlos Silva, que diz o seguinte: para ter mais saúde e qualidade de vida, terá que mudar hábitos e romper alguns padrões. Ficamos por aqui. Beijo, beijo. Até a próxima.